Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, e hoje o Flash News está no ar com a nossa tradicional canequinha de café para você que almoçou agora há pouco, está com sono, eu sei, tamo junto nessa, mas você vai tomar café porque o mercado está bastante agitado, o mercado financeiro está tendo um dia muito maluco aí, principalmente por causa do aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, né? Essas tensões voltaram a preocupar desde a semana passada os investidores e logo na abertura Ibovespa já começou o dia em queda hoje, refletindo esse clima mais pesado. Por volta logo do começo da manhã, inclusive, o índice estava recuando perto dos 0,4%, depois inverteu para alta, depois para queda. Tá uma loucura hoje, ele está operando na casa dos 123 mil pontos. O dólar também tem reagido a esse cenário e dispara, passando da marca dos R$6. No meio da manhã, a alta era de pouco mais de 1%, o que mostra bastante o movimento de busca por proteção dos investidores. Sempre que o cenário global fica mais tenso, o dólar acaba sendo o refúgio dos investidores. Lá fora, o que mais pesou foram as novas tarifas que os Estados Unidos aplicaram sobre produtos chineses, incluindo uma taxa pesadíssima de mais de 100% sobre algumas importações da China. Já a China também respondeu na mesma moeda, aumentando tarifas sobre os produtos norte-americanos. Isso tudo só aumentou o receio de uma possível desaceleração global. Esse clima de cautela acabou derrubando também as commodities. O petróleo, por exemplo, está tendo uma queda de mais de 3%, chegou inclusive aos 5% de queda já hoje, aos níveis mais baixos desde o começo de 2021. Esse movimento reflete justamente o medo de que a demanda global por energia caia se as economias esfriarem por conta dessa guerra comercial. E aqui no Brasil, além de acompanhar tudo isso, o mercado também fica de olho na ata do Fed, que vai acontecer na parte da tarde. Hoje você acompanha depois no closing às 4h30 da tarde, tudo que tiver nessa ata lá do FONC, né, lá do Fed. E também tem os próximos passos das taxas de juros dos Estados Unidos nessa ata, e também a pesquisa do comércio do IBGE, que ajuda a entender melhor como anda o consumo interno aqui do nosso Brasil varonil, como diria o já finado Chico Anísio. Bom, vamos falar então sobre tudo isso com o professor de Ciências Econômicas do Mackenzie, Josilmar Cordenonce, que está comigo hoje aqui, fazendo sua estreia, inclusive, no Flash News dessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo, professor! Muito obrigado, muito me honra estar aqui. Vamos lá, professor, vamos falar um pouco sobre esse cenário de economia global, né? Essa questão da guerra comercial, que está escalando para níveis muito complicados, né? A gente não está vendo blefes aí. Queria primeiro entender como é que você vê esse cenário, como é que a gente tem que analisar tudo isso no ponto de vista até mesmo da gente, né? Nós somos o Brasilzão. O Brasilzão não briga com ninguém. A gente não briga com os Estados Unidos, com China, nem com ninguém. Então, como é que a gente analisa todo esse cenário que está bastante volátil? Olha, é um cenário muito preocupante em que os atores, os principais líderes dos Estados Unidos, China, União Europeia, estão se sentindo forçados a não recuar, e sim resistir ou até retaliar fortemente vamos chamar assim, o adversário. E eu acho que isso não vai levar a um bom porto. A gente está precisando, o que eu diria, de um circuit breaker diplomático. A gente precisa, vamos parar, vamos sentar, vamos negociar, volta tudo, como se fosse uma zeragem para rever essa política. E vai levar isso onde? Porque até agora é um andar para um caminho que todo mundo vai perder, é um pé-de-pé global, e que essa trajetória precisa ser revertida o mais rápido possível. Agora, professor, falando um pouco sobre a tática da China no meio disso tudo, né? Porque a China, o sentimento, pelo menos no mercado, é de que a gente talvez esteja subestimando um pouco a China, né? Os Estados Unidos podem estar subestimando um pouco do poder chinês no meio disso tudo. Então, qual que é o real poder da China hoje nesse embate? Porque o Trump, aparentemente, ele se caracteriza como autossustentável, né? Que consegue resolver tudo, vamos tarifar porque o pessoal não tem outra opção. É meio que por aí que a banda toca, ou a China tem muito mais carta na manga do que a gente está esperando? Eu acredito que a China tenha mais carta na manga do que o Trump, já que é a metáfora que ele gosta de colocar, né? O jogo de cartas, que geralmente jogo de cartas é um jogo de soma zero, tem um vencedor e um perdedor, e o comércio global não é assim.
não é um jogo de soma zero. Todo mundo pode ganhar, todo mundo pode perder, como nós estamos hoje, mas a gente viu na história que os países todos se desenvolveram abrindo os seus mercados e se integrando ao mundo. A produtividade global aumentou e tudo mais. Agora, a China tem trunfos na mão que os Estados Unidos não têm. Por exemplo, terras raras. Os Estados Unidos depende muito para fazer baterias, para fazer uma série de eletrônicos que está querendo instalar lá nos Estados Unidos, e a China detém praticamente o monopólio, não só na exploração, mas principalmente no refino desse material ultra sofisticado, sensível, e que é muito custoso de se explorar. Então, isso aí coloca a China num patamar bastante, com um trunfo na mão bastante importante. E a China pode também aproveitar esse momento para rever o seu modelo de crescimento. Se ela conseguir aumentar a renda da população mais vulnerável, mais pobre, isso pode aumentar a demanda interna, que é o que eles estão precisando, que eles têm que mudar o modelo de crescimento baseado numa poupança altíssima, reprimindo o consumo, para inverter para o consumo interno, aumentar a economia interna a ser mais forte, e isso ajudaria ela a trilhar um caminho de forma mais independente do que acontece no resto do mundo, porque ela teria uma demanda interna, um motor interno para crescer. Hoje em dia, desde 79, desde Deng Xiaoping, o grande motor de crescimento chinês é a demanda externa e também o próprio investimento interno. E a gente começou a ver bolhas, como no mercado imobiliário. Muita poupança alocada para investimentos. Você vê trem-bala para tudo quanto é lado, já não tem mais onde construir trem-bala, já fizeram de tudo. Então agora tem que colocar mais renda na mão das pessoas e a demanda interna crescer, para que a China se torne um país normal. Só que essa transição não é tão fácil do ponto de vista político e também de política econômica. Existem muitos interesses já formados em torno do status quo, de você criar uma fortaleza industrial como é a China. A China é a indústria do mundo, tá certo? E você ir contra esses interesses e aumentar, diminuir a lucratividade dessa parcela da população vai ser politicamente bastante custosa. Exatamente. E aí, agora eu queria falar um pouquinho sobre esse embate, até meio de certa forma, cambial. Porque a gente está falando de um dólar hoje, que aqui pra gente, por exemplo, está na casa dos R$6 agora, e você está falando de um yuan lá na China, que atingiu o seu nível mais fraco em 17 anos no meio dessa história toda. E o governo chinês está tentando estabilizar a moeda, né? Inclusive eles se reuniram lá para definir algumas medidas para impulsionar a economia e tudo mais. Nesse embate entre yuan, dólar, real, como é que isso deve ficar no fim das contas com essa briga toda? Isso pode realmente prejudicar o yuan ou é aquela famosa lógica da economia? Toda vez que tem uma crise muito grande, é o momento de você conseguir fazer grandes mudanças e aí você inverte toda a ordem macroeconômica caso os Estados Unidos não consigam inverter esse jogo. É muito complicado do ponto de vista das moedas, que se a China não conseguir fazer uma reforma no sentido que eu acabei de dizer, ela vai ter esse excesso de poupança, vai ter que desaguar numa oferta de exportação grande, que não vai ser canalizado mais para os Estados Unidos, que a tarifa está ficando proibitiva de haver uma exportação direta para os Estados Unidos, mas ela vai invadir o resto do mundo. A Ásia, a América Latina, a Europa, a África, e a tendência, se ela não fizer esse ajuste, é o yuan se desvalorizar. Então, eu acredito até que boa parte da desvalorização do real hoje se deva a esse potencial déficit comercial que a gente pode ter com a China, que hoje em dia a gente tem superávit com eles, mas para a gente aumentar a exportação para eles vão querer de produtos agrícolas, eles vão querer que a gente abra aqui o mercado de produtos manufaturados.
porque eles precisam escoar isso aí para manter a demanda interna, que grande parte, a legitimidade do Partido Comunista Chinês se deve ao crescimento econômico. Se eles começarem a ter uma recessão, pode ter tumulto, protesto, e isso eles não se dão bem com isso. Então, eles veem isso como um risco à própria existência desse modelo de poder do Partido Comunista. Então, eles têm muito medo com relação a isso. Então, o último caso, eu acredito que eles vão desvalorizar o yuan para manter a atividade interna e a um custo do resto do mundo ter que absorver um tsunami aí de produtos chineses. Esse é o perigo que eu acredito que a gente deveria abrir uma negociação já na OMC, juntar a Europa, China. Hoje os Estados Unidos não está em condições de entrar, mas seria muito bem-vindo, de organizar, pressionar a China para que ela faça as reformas necessárias para absorver mais a produção interna e não penalize o resto do mundo com um tsunami aí de exportação de produtos chineses. Tá certo. Professor Josilmar, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, inclusive, para a gente sempre poder ter essa aula justamente do que está acontecendo no ponto de vista econômico de todo esse embate entre Trump, Xi Jinping e como é que a gente fica no meio desse caminho. Então volte mais vezes, tá certo? É só convidar. Muito obrigado, eu gostei demais. Muito obrigado, valeu, professor Josilmar Cordenonce, que é lá do Mackenzie, professor de Ciências Econômicas lá do Mackenzie, com a gente hoje aqui no nosso Flash News. Bom, pessoal, reforçando o convite de todo dia, acompanhe o closing às 4h30 da tarde, comigo aqui ao vivo, para a gente poder falar sobre o fechamento do mercado financeiro de hoje. Vai estar eu, o Leandro Martins, meu fiel escudeiro, analista CNPI, a gente vai falar sobre as ações, sobre os treasuries, sobre a ata do FONC, que sai daqui a pouquinho, inclusive, tudo que pode impactar no seu bolso, você acompanha no Closing, que é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, @bmc.news. Estamos no TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está junto com você. E também no portal bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês às 4h30 da tarde no Close. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!